Shalom. Amém. Se você conseguiu entrar, copia o link aí, coloca no grupo, por favor. Bem, coloca lá no grupo para nós o link. Shalom, bora. Glória a Deus, Tiago. Lindo o testemunho da irmã lá, né? Fiquei contente. Amém? Glória a Deus. Você conseguiu aí? Coloca no grupo para nós, por favor, o link aí para o pessoal poder entrar. Amém? Tive um problema com o cabo do meu computador aqui. Deu problema, a gente usou o computador no Rio e acabou dando problema. E aí eu tenho que resolver depois. Amém? Glória a Deus. Hoje é um dia especial, um módulo especial. Bem, de um tema que é maravilhoso, um tema que é lindo demais, do amor de Deus por nós. Amém? Então, o pessoal está entrando aí, vou esperar um pouquinho, mais um pouquinho, para a gente poder mergulhar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Se você conseguiu o link, por favor, coloque no grupo para o pessoal poder entrar aí, para a gente poder estar recebendo do Senhor aí nesse dia sobre o tabernáculo. Amém? Eu sei que você já viu, já aprendeu sobre o tabernáculo, mas eu queria falar um pouquinho, né, para a gente poder entrar no que é o tabernáculo, a gente poder aprender um pouquinho por que o Senhor fez o tabernáculo. Por quê? Qual era a intenção de Deus quando ele resolveu fazer o tabernáculo? A gente tem que lembrar tudo que o Senhor foi fazendo com esse povo no deserto, né? Ensinando o povo no deserto. Primeiro, lembra que o povo estava no Egito, e por 400 anos esse povo ficou no Egito, 430 anos, né? O povo ficou no Egito. Quando esse povo sai do Egito, o que acontece com eles? Eles tinham tido 10 gerações, porque 40 fala de uma geração. Então quando você fala 400 anos, são 10 gerações, em que o povo tinha se acostumado a ouvir sobre Deus, e não andar com Deus, e não a ver Deus, e não estar estando com o Senhor. Né? Então eles ouviam falar, e estavam vivendo em condições de escravo. Então, quando Deus tira eles com mão forte do Egito, e a gente sabe isso, foi com Moisés, e tirou aquele povo com mão forte do Egito, o que aconteceu? Deus criou então um meio de se aproximar desse povo, um meio de estar próximo do povo, um meio do povo começar a entender quem ele era e voltar a ter entendimento de quem era Deus. Então Deus criou um meio, um mecanismo para fazer isso. Esse mecanismo, Deus criou 3 festas. 3 festas que o Senhor chamou de festas perpétuas. Então nós vamos entender isso, né? A primeira festa é a festa da Páscoa. Páscoa ou Pessah quer dizer passagem. Então a gente sabe, a festa da Páscoa é a festa da Pessah, é a festa da saída do povo do Egito. Quando o povo saiu do Egito, bem, e Deus estipula, e Deus fala, olha, quando ele sai do Egito, atravessa o mar, lembra tudo isso, né? Então aquela festa ficou, e o Senhor falou, olha, vocês vão começar a contar a partir de agora. Bem, o Senhor fala, a partir desse mês, vocês vão começar a contar o ano de vocês. Então, o mês de Abib é o primeiro mês. Então, o Senhor fala, a partir da Páscoa, 14 dias do mês de Abib, vocês celebram a Páscoa, que é o primeiro mês, e vocês vão celebrando isso. Então, o Senhor coloca a primeira festa. A segunda festa vinha 50 dias depois da Páscoa, que era a festa agora da colheita, que já era algo que já era festejado. Então o Senhor coloca, então vocês vão festejar essa festa da colheita, 50 dias depois. E aí, quando isso estava estabelecido, o povo tinha a festa da Páscoa, a festa da colheita, ou a festa de Pentecostes, né? Ou de Shavuot, que quer dizer colheita, a festa dos 50 dias, por isso Pentecostes, né? Deus, quando olhou o povo, Deus precisava se aproximar desse povo, porque o povo tinha
durante 10 gerações, apenas ouvido falar dele. E Deus queria se aproximar, Deus queria ter uma ligação com esse povo, Deus queria estar mais próximo. Quando Deus estipula as festas, é para isso. Todos os outros cultos e festas judaicas são festas que o povo vai até Deus, mas as 3 festas é a festa em que Deus vem até o povo. A festa da Páscoa, de Pentecostes e depois a de Tabernáculos é a festa que Deus vem até o povo. Então Deus olha para o povo, e o que acontecia com esse povo no deserto? Eles viviam em tendas, em cabanas frágeis de montar e desmontar. Por quê? Porque Deus tinha instituído algo. Deus falou: olha, vocês, enquanto a nuvem estiver sobre vocês, vocês vão estar andando. Quando a nuvem parar, vocês param. Então eles tinham uma bússola que era a nuvem de Deus sobre o povo. Então, quando a nuvem andava, o povo andava aqui. Quando a nuvem parava, o povo parava. Amém? Então, o que acontecia? Eles tinham que ter algo de monta e desmonta com facilidade. Eles tinham que pegar e montar e desmontar, fazer aquilo. Então, a cabana deles, eles chamavam de sucá. Sucá era a cabana, uma cabana fácil de montar e desmontar. E eles faziam isso. Quando Deus olhou para eles, e quando Deus viu isso sobre eles, Deus queria se aproximar deles. Então o que Deus fala para Moisés? Deus manda e pede para que o povo traga ofertas. E Deus estipula qual é o tipo de oferta que o povo deveria trazer. Para quê? Aí o Senhor explica: porque eu vou habitar com ele. Eu vou habitar no meio de vocês. Então, como o povo vivia em cabanas, o que aconteceu? Deus também criou para ele uma tenda, uma cabana, aonde Deus iria estar com o povo, aonde o próprio Deus diz: eu vou estar com vocês, eu vou habitar com vocês, eu vou estar com vocês nessa cabana. Por isso, Deus pede para que Moisés veja isso, olhe isso e traga essa cabana, e que Deus chama de tabernáculo, que era o lugar onde o Senhor iria estar com eles, habitar no meio deles. Só que Deus dá normas e mostra o tabernáculo. Uma coisa interessante para a gente poder entender isso. Como é que Deus passa essa visão? Deus pede, vamos abrir a Bíblia, eu quero que você abra a Bíblia comigo, né? Vocês estão entendendo, amém? Você está entendendo? Dá um joinha aí, fala: eu estou entendendo, apóstolo, estou entendendo. Amém? Então abre a Bíblia aí, junto comigo, em Êxodo capítulo 25. Êxodo 25. Amém? Nós vamos ler Êxodo 25 a partir do verso 1. Êxodo 25, 1. Vocês estão entendendo? Amém? Então vamos lá. Êxodo 25 a partir do verso 1. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Deles vocês receberão a minha oferta. E aí Deus vai começar a explicar qual era a oferta. Esta oferta, que deles vos receberão ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tingidas de vermelho, peles de texuco, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedra de engaste, para a estola sacerdotal, para o peitoral. Farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. É Deus avisando. E aí ele fala: segundo o que eu mostrar como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim vocês farão. Deus fala para Moisés que havia um modelo e que Deus mostraria esse modelo a Moisés. Então eu quero que você entenda uma coisa. Quando Moisés subia o Sinai para estar com o Senhor,
Deus passava para ele e mostrava para Moisés o tabernáculo que existe no céu. Aí você vai dizer assim: tem um tabernáculo no céu, apóstolo? Tem um tabernáculo no céu. E o tabernáculo da terra era uma figura daquilo que o Senhor tinha no céu. Então Deus mostra a Moisés e fala: Moisés, eu quero que você faça um tabernáculo no céu. Deixa eu explicar uma coisa para você. Esse tabernáculo no céu é um dos lugares da manifestação de Deus no céu. Deus não tem um trono no céu. Deus tem vários tronos no céu. A manifestação de Deus, em cada manifestação há um trono de Deus estabelecido. Então, quando você fala trono da graça, é um tipo de trono onde Deus está e libera graça. Deus está num trono de justiça, então Deus está ali julgando as causas nesse trono de justiça. Quando a gente fala do monte, do santo monte, onde a glória do Senhor, a adoração acontecia no santo monte, e Ezequiel fala isso, é um outro trono. Amém? Então, quando aqui a gente vê o tabernáculo de Deus, é um outro lugar onde Deus se manifestava. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Amém? Você está entendendo? Então preste atenção numa coisa. Vou dar uma palhinha de uma coisa para você. Quando a gente lê Ezequiel, e o Ezequiel fala de Satanás, ou melhor, de Lúcifer, Lúcifer, ele olha o quê? Qual foi a palavra, desculpa, mas qual foi a grande burrada de Lúcifer? Ele olhou o Monte Santo, aonde a glória do Senhor estava na adoração. O que acontecia? Naquele Monte Santo era o lugar onde havia a adoração. E Lúcifer tinha acesso àquele lugar. Agora preste atenção numa coisa, irmão. Quando Lúcifer olhou, qual foi a burrada dele? Foi ele achar que aquele lugar era o único lugar onde havia o trono de Deus. Por isso que a Bíblia fala que ele diz assim: eu vou subir ao trono, eu vou ao Monte Santo e vou subir ao trono. Só que Deus não tem um, Deus tem vários tronos, vários lugares onde Deus está. Bem? Então quando ele tenta subir ali, Deus já o coloca para fora. Bem? Então Deus tem vários tronos, vários lugares. E um desses lugares é o tabernáculo. Amém? Esse lugar onde Deus levou Moisés. Moisés foi ao céu, apóstolo? Foi, irmão. Moisés foi ao céu, onde Deus mostrou para ele o tabernáculo. Lembra que, eu quero que você entenda, que quando Moisés subia ao Sinai, quando Deus tomava Moisés no Sinai, o que acontecia? Moisés entrava na eternidade e o Senhor mostrava para ele o céu. E ele via a glória de Deus. Era tanto da glória de Deus que Moisés experimentava, que quando ele voltava para o povo, o rosto brilhava. Por que o rosto brilhava, apóstolo? Porque a glória de Deus enchia o homem espiritual. O homem espiritual de Moisés era cheio dessa glória quando ele tinha contato com Deus, quando ele ia para o céu. Quando ele voltava para o corpo dele, o que acontecia? A glória era tanta nele que saía pelos poros. Era assim que acontecia com Adão e Eva no paraíso. A glória era tanta sobre eles que acontecia o quê? A glória vinha tanto sobre eles que acontecia de que forma? A glória vinha e passava pela carne, saía pelos poros. Então o que acontecia com Adão? Quando ele olhava para si, ele não via carne, ele via a glória. Quando Adão e Eva pecam, o que acontece? A glória de Deus sai, e aí ele volta e ele olha para o corpo, por isso ele se vê nu. Bem? Por isso ele vai se ver nu. O que eu estou dizendo? Moisés ia e viu o tabernáculo. Como o Senhor disse aqui, havia um modelo. E ele traz esse modelo para nós. Ele traz esse modelo para Israel. E debaixo desse modelo, ele vai fazer, ele vai criar e ele vai copiar o que havia no céu. Amém? No céu há as peças que há no tabernáculo da terra? Sim, há as peças que tem lá. Amém? Você está entendendo? Quem está entendendo, fala assim. Amém?
As peças existem, as mesmas peças. Amém? Vou dar uma dica para você, né? Aonde está a Arca da Aliança? Aonde está a arca que Moisés tinha feito? Aonde foi parar? Eu sei que tem muita gente que fala que está em Israel, que está escondido, que o povo escondeu, que papapá, papapá. Lá em Apocalipse, João declara que viu a arca no céu. Você sabia disso? Você sabia? O João fala que viu a arca da aliança no céu. Está lá no céu, apóstolo? Irmão, João viu. João viu. Apóstolo, mas vão fazer o terceiro templo e papapá e piriri pororó. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Se vão construir o templo, por que não vão construir a arca? Aquela de Moisés, o Senhor tomou. Se o Senhor tomou o corpo de Moisés, por que o Senhor não tomaria a arca? Bem, está lá no céu. Se você quer, procura lá em Apocalipse. Leia lá, vou dar essa como lição de casa para você. Procura lá, está lá em Apocalipse. João viu a arca da aliança lá. Então para com essa loucura, tá? Ou Caçadores da Arca Perdida aí, Indiana Jones, isso aí é conversa de Hollywood, meu filho. A arca está no céu, o Senhor já tomou para ele. Por quê? Porque era a glória, simbolizava a glória de Deus. Amém? Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Então, quando Moisés viu o modelo, Moisés traz isso. Amém? Moisés vai trazer esse modelo para a construção. Tá? Então aí vai ter essa construção como o Senhor está falando aqui. Bem, eu quero só mostrar um versículo para você que está lá em Hebreus, eu deixei aqui, Hebreus 8, verso 5. Eu vou repetir, Hebreus 8, verso 5. Diz assim: os quais servem de figura e sombra das coisas celestiais, conforme se advertiu a Moisés, quando ele erigiu o tabernáculo, dizendo: olhai, fazei tudo conforme o modelo que no monte se te foi mostrado. Amém? Hebreus 8:5. Então Moisés, ele foi, ele viu, e ele fez aqui o que o escritor de Hebreus chama sombra. Fez a sombra daquilo que estava ali. Amém? Aqui você entendeu? Aí Deus pede para que o povo traga algumas coisas específicas para a construção desse tabernáculo. Amém? Para a construção de onde o Senhor estava. O Senhor não pede, tragam oferta. Não, o Senhor é muito específico nas ofertas. Então aqui a gente vai ver, primeiro, eu quero falar com você aqui dessas coisas. A gente está em Êxodo 25:1. Tá? Hoje é o primeiro dia, o primeiro módulo, não, o primeiro dia, a primeira aula desse módulo. Então eu estou explicando como Moisés trouxe o modelo, por que Deus pediu, né, qual o motivo de ter o tabernáculo, que é porque Deus queria estar junto, por isso que o tabernáculo é Deus conosco, tá? É Deus perto, é Deus próximo da gente, tá bom? E a gente tem que entender o seguinte, todas as figuras e tudo que envolve o tabernáculo aponta para uma pessoa, Jesus. Todo o tabernáculo aponta para Jesus. Tudo que nós vamos falar e tudo que a gente vai estudar aponta para o tabernáculo que é Jesus. Amém? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, quando fala que ele veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do Pai. No texto original ali, ele está dizendo, ele está dizendo não só ele veio e habitou entre nós, ali está dizendo ele veio e ele tabernaculou entre nós. João traz essa verdade sobre Jesus, chamando Jesus o tabernáculo. Por isso que ele fala, ele veio e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do Pai. Por quê? Porque a glória de Deus se manifestava no tabernáculo. Então, quando fala de Jesus ali em João, está apontando para isso. Você tem que lembrar que o Evangelho de João é o único evangelho escrito por um profeta. João era profeta. Então, a visão de João de Jesus era uma visão diferente dos outros, porque João tinha uma visão de cima. Quando você lê o Evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas escrevem o Evangelho com uma visão horizontal.
Quando João vai escrever, João escreve de uma visão vertical, ele olha de cima para baixo, ele era profeta. Tanto é que o livro de João, o Evangelho de João, começa: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Amém? Então, quando você entende o Evangelho, eu estou falando do Evangelho de João, capítulo 1. Então você vai ver quando o Senhor fala isso, tá? Então, por que eu estou mostrando isso? Para que você entenda que o tabernáculo apontava para Jesus, que todo o tabernáculo trazia a presença e apontava para Jesus. Jesus é o próprio tabernáculo, amém? Quando ele habitou entre nós, quando ele andou aqui na terra, era o tabernáculo de Deus, era a glória de Deus manifesta ao homem através de Jesus, amém? Então, toda a oferta que Moisés pede, ela aponta para Jesus. Então nós vamos estender agora, tá bom? Primeira coisa que ele vai pedir aqui, tá bom? Vamos lá. Ele pede no verso 3, Êxodo 25, verso 3, diz assim: esta é a oferta que deles vos receberão. Primeira coisa que ele pede, ouro, prata e bronze. Então nós vamos ver o seguinte, ouro, prata e bronze. Ouro simboliza a divindade, amém? Aquilo que é divino, a divindade. Quando ele fala aqui prata, ele fala de redenção. Eu quero que você anote isso, porque depois, durante essa semana, quando nós formos estudar cada um dos utensílios do tabernáculo, você vai já entender por que aquele utensílio era de prata, por que aquele outro era de bronze, por que aquele outro era de ouro. Bem? Então você vai entender aqui 3 coisas que ele pede. Ouro fala da divindade, prata fala da redenção e bronze fala do sofrimento. Amém? Então deixa eu explicar aqui falando sobre sofrimento, para você falar, já entregaram aqui, lá, já marcaram, Apocalipse 11, 19. Alguém já entregou aí onde está a lição de casa. Então deixa eu explicar para você. Por que bronze fala de sofrimento? Bronze aponta para sofrimento. Eu quero lembrar você, quando a gente falou do céu de bronze, lembra disso? Quando fala do céu de bronze, que aí todo mundo fala, porque o céu de bronze vem por causa da desobediência. Nós lemos isso, que está lá, né? A gente leu lá Deuteronômio 28, a gente falou do céu de bronze. Quando Deus fala que o céu se tornaria bronze e o chão se tornaria ferro, quando o povo desobedecesse a lei. Amém? Então, aqui, quando a gente está falando do bronze simbolizando sofrimento, lembra disso, da desobediência. Aqui, quando fala do bronze, trazer o bronze apontando para Jesus, está falando da obediência de Jesus. Então, o bronze, ele simboliza o sofrimento quando eu desobedeço. E ele também simboliza a bênção quando eu obedeço. Amém? Então, você tem que entender esses 2 parâmetros. Quando o Senhor está pedindo aqui ouro, prata e bronze, é exatamente isso, a obediência. Então, o bronze simboliza o sofrimento? Sim, aquilo que sofreu em obediência. Você está entendendo? O céu de bronze. O céu de bronze se fecha e vai vir sofrimento por causa da desobediência. Amém? Então, entenda essa verdade, isso que o Senhor está querendo dizer. Ouro fala daquilo que é divino, fala da divindade. Prata fala de redenção. Bronze fala de sofrimento. Por isso que o Senhor pede esses três metais para começar a construção do templo. Tragam ouro, tragam prata e tragam bronze. Amém? Entenda que a construção, não existia nada ainda. Vai começar a construir. Certo? Mas o Senhor ainda continua. Então, deixa eu só explicar para você. Quando fala de ouro, aponta para Jesus. Claro que aponta para Jesus. Amém? Porque quando fala de ouro, ele é divino. Quando fala de prata, ele é o nosso Redentor. Quando fala de bronze, ele veio e sofreu por nós. Consegue entender? Então, esses 3 metais apontam para Jesus. Trazem essa verdade sobre Jesus. Ele é divino, ele é o nosso Redentor, ele veio por amor de nós e sofreu. Ouro, prata e bronze. O tabernáculo aponta para isso.
Amém? Então entenda essa verdade aí para nós. Vamos lá, tem mais aqui. Ele continua falando aqui. Verso 4, ele fala: pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. 3 tipos de pano ele pede para trazer. O pano azul, que era o difícil de conseguir, amém? Pano azul era algo raro, era algo difícil, era algo caro, amém? Então, ouro azul, pano azul, carmesim, púrpura e linho fino. Então vamos entender, por que o Senhor pede esses 4 tipos de pano, ou melhor, esses quatro cores, para que a gente possa entender. Então o tabernáculo tinha essas cores, e você vai ver essas cores em várias coisas. No templo você vai ver essas cores, em determinadas roupas, por exemplo, o talite, que era usado pelos mestres, ele tinha esse talite, tinha as franjas tal, e o talite tinha um fio azul. Amém? Por que tinha fio azul? Aí você vai entender agora. Por que do azul? Amém? Quando a Bíblia fala de azul, ela vai trazer, eu anotei, tá, gente? Por isso que eu tô olhando aqui, porque eu tô lendo aqui. Quando ela fala do azul, ela está falando de Jesus como Filho de Deus. Amém? Quando ela fala de púrpura, ela está chamando Jesus de Rei. Quando ela fala de carmesim, ela está trazendo Jesus como Salvador. E quando ela fala do linho fino, ela está dizendo como Jesus, o homem perfeito. Amém? Ou Filho do homem. Então vou repetir. Azul, fala de Jesus como Filho de Deus. A púrpura fala de Jesus como Rei. A carmesim, ou aquele vermelho mais intenso, fala de Jesus como nosso Salvador. E o linho fino fala do homem, Jesus como Filho do homem, ou como homem perfeito. Lembra? Entende? Então, essas 4 cores apontam para 4 características de Jesus. Ele como Salvador, como Filho de Deus, como Filho do homem e como Rei. Amém? Entenderam? Glória a Deus. Mas esses 4 vai apontar também para os 4 evangelhos. Então, nos 4 evangelhos, você vai ver uma coisa interessante. O Espírito Santo usou os escritores, Mateus, Marcos, Lucas e João, para mostrarem uma visão de Jesus num perfil. Então, quando você vê Jesus, então eu vou dizer, Jesus, no livro de Mateus, Jesus, quando Mateus escreve, Mateus traz a realeza de Jesus. Mateus escreve com o perfil de Jesus sendo rei. Amém? Então, o livro de Mateus mostra Jesus como rei. O livro de Mateus é púrpura, mostra Jesus como rei. Amém? No livro de Marcos, mostra Jesus como homem, como filho do homem. É no livro de Marcos que você vê muito essa expressão, o filho do homem, filho do homem. É o livro de Marcos, aí mostra o Senhor como linho fino. Amém? O livro de Lucas mostra Jesus como Salvador. Lembra que o livro de Lucas é uma carta escrita para um homem, para o amigo dele, para que ele contasse sobre Jesus, para que houvesse salvação. Então Lucas escreve sobre Jesus como Salvador, e aí Lucas é escarlate. Mas a gente vai ver João. João é azul. Azul. Por quê? Porque ele fala do Senhor como Filho de Deus. Amém? Então você entende o paralelo dessas cores apontando para o Evangelho e apontando para Jesus? Quando o Senhor pede, vamos lá, azul, tragam para mim pano azul para o tabernáculo. Isso aponta para Filho de Deus. Aí o livro de Mateus, o livro de João, aponta para Jesus, Filho de Deus. Traga para mim o púrpura. Púrpura mostra Jesus como rei. E aí aponta para o livro de Mateus. O livro de Lucas é o escarlate, é o vermelho do sangue, mostra Jesus como Salvador. E o livro
Mateus, rei, púrpura. Marcos, o homem perfeito, linho branco, linho fino. Aí mostra Salvador, escarlate. Lucas e João, filho de Deus, azul. Você está entendendo, irmão? Você está anotando, está marcando aí. Eu sei que essa aula depois você vai ter que assistir de novo, para você marcar as coisas também, para você entender. Então, como eu disse, todas as ofertas do tabernáculo apontavam para Jesus. Então nós vimos as três características do ouro, prata e bronze, e vimos os panos, azul, púrpura, escarlate e linho fino. Amém? Agora, continua as ofertas ainda. Ele ainda está continuando as ofertas. Amém? Você está entendendo? Bem, fala aí, eu estou entendendo, apóstolo. Você está gostando, está falando, poxa, eu estou entendendo. Fala aí para mim, para eu saber que você está entendendo. Você está entendendo. Vamos lá. Aí, no verso 4, como a gente leu, vou ler de novo. Pano azul, púrpura, carmesim, linho fino. Aí ele pede outra coisa, ele pede pelos de cabra, pelo de carneiro tingido de vermelho e peles de texuco. Então vamos entender, vamos trazer isso para a nossa realidade. Primeiro, quando ele fala aqui de pele de cabra, bem, a pele de cabra, ele está apontando aqui para o lado de Jesus profético. Amém? Para a pele de cabra, ele aponta para o Senhor como um lado profético. Lembra que nós estudamos sobre os profetas e a gente falou de Elias vestido com roupas de pele de camelo. Apóstolo, mas por que aqui a pele de cabra aponta para o profético? Amém? Vai trazer essa posição do profético. Por causa do sacrifício. Amém? Por causa do sacrifício. Então, quando fala da pele de cabra, está trazendo e mostrando Jesus como profeta. Amém? Aqui ele fala do carneiro, pele de carneiro tingida de vermelho. Aí está dizendo, querido, da pele. Lembra que aqui a gente está falando agora não de pano, a gente está falando de pele. Teve um sacrifício para que conseguisse aquilo. Amém? Quando você fala de um pano, não há sacrifício, há um trabalho. Quando você fala da pele de cabra, você está dizendo que precisou matar uma cabra, sacrificar uma cabra, tirar a pele para ser feito. Amém? Aí aponta para profético. Quando fala do cordeiro, está falando do cordeiro que foi morto, tirou a pele e tingiu ela de vermelho. Aí fala do sacrifício, daquilo que veio, do sangue de Jesus derramado. Está entendendo? E ele vai falar da pele de texuco. O que é a pele de texuco? Amém? É a pele, essa pele de texuco é uma pele feia, ela não é bonita. Entende? Ela não é algo bonito, ela é feio. E aí você vai entender quando Isaías fala que nele não víamos nem beleza nem formosura. Então, lembra que a gente está falando aqui das ofertas do tabernáculo que aponta para Jesus. Pele de cabra mostra Jesus profeta. Pele de cordeiro tingida de vermelho fala do derramado sangue de Jesus por nós como sacrifício vivo. E a pele de texuco mostra a que vinha por cima de tudo. Amém? Por quê? Porque eles colocavam a pele de texuco vinha por cima, porque não havia beleza nem formosura. Aonde estava a beleza? Estava interno. Por fora havia essa pele que vinha. Amém? Você está entendendo? Então, quando essas ofertas, todas elas apontam para o Senhor, todas elas apontam para Jesus. O tabernáculo é o próprio Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos entender o que ele está dizendo mais um pouquinho aqui. Amém? Creio que vocês estejam entendendo. Aí ele pede madeira de acácia. Querido, madeira de acácia é uma madeira resistente. Ela não apodrece. Amém? Eu escrevi aqui, a madeira de acácia ela não apodrece, ela não perde a resistência. E aí a madeira de acácia aponta para a carne que é a carne incorruptível de Jesus. O que isso quer dizer? Quando ele habitou aqui entre nós, quando ele se fez carne, habitou entre nós, ele não viu corrupção. Isso mostra, Davi escreve no Salmo,
que o santo não viu corrupção. Então mostra a madeira de acácia, que é a madeira que não tem corrupção. Amém? Que não viu, é incorruptível. Ela não apodrece nem perde a existência. Está entendendo? Bem, e aí ele continua mais um pouquinho aqui falando das ofertas. Aqui nós estamos falando das ofertas. Só que olha que interessante, quando o Senhor pede aqui no verso 6, ele pede azeite para iluminação, especiarias para o óleo de unção e o incenso. Amém? Quando ele fala do óleo para iluminação, quando ele está dizendo óleo para iluminação, ele está chamando o Senhor Jesus e dizendo que Jesus seria a luz para o meio das trevas, luz no meio da escuridão. Amém? Quando ele pede o óleo para o óleo da unção, né? O que ele está falando do óleo da unção? Ele está falando que o Senhor seria cura. Cura. Por quê? Porque a unção, quando vinha, era uma unção para cura. E ele fala do incenso. Incenso aqui vai falar do Senhor. Eu escrevi algo aqui sobre o incenso. Deixa eu ver onde que eu escrevi, falei do incenso. Fala de adoração. Mas eu quero que você entenda incenso também como o Senhor, como o nosso intercessor. Amém? Como aquele que intercede junto com o Espírito Santo sobre nós. Mas aqui o incenso também fala disso. Bem? Também traz essa verdade sobre a adoração. Então, o óleo para iluminação, Jesus é a nossa luz. O óleo de iluminação também servia para as lâmpadas, a gente vai ver isso depois, tá? Mas aqui vamos entender isso. Era Jesus como a luz do mundo. Amém? Ali também o óleo usado para unção, fala de cura do corpo, cura da alma. Amém? E o incenso fala de adoração, do ambiente de adoração, aquilo que o Senhor é adorado. Certo? Então, todas essas ofertas apontam para Jesus. Só que agora, o Senhor pede algo diferente. Ele vai pedir algo que vai apontar para a igreja, aquilo que é a igreja agora. Você vai falar assim, mas não está apontando para Jesus? Tudo aponta para Jesus. Só que quando fala da igreja, é o corpo de Cristo. Amém? É aquilo que a igreja vai estar recebendo também, porque nós somos corpo de Cristo. E olha o que ele pede aqui, a partir do verso 7. Ele diz assim, pedra de ônix, pedra de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Amém? Ele está falando do sacerdote, das pedras que vinham no peitoral, as pedras que simbolizavam cada tribo de Israel. Pedra de ônix é uma pedra grande, que eles colocavam aqui, ficava no ombro, como ombreira. Essa pedra de ônix, cada pedra ficava cada ombro, cada pedra, a pedra tinha o nome das tribos, 6 tribos escrito aqui, 6 tribos escrito aqui, era colocado a pedra aqui, e o peitoral era encaixado nessa pedra e vinha, e cada pedra, cada tribo tinha uma pedra específica no peitoral, eram 12 pedras colocadas, cada pedra simbolizava uma tribo, tá? E tinha uma pedra específica para cada. Então, quando o Senhor está pedindo aqui a pedra de ônix, a pedra de engaste, que era engaste é para enganchar, certo? Aqui, para prender. E quando ele pede as pedras, ele está apontando para a igreja. Nós somos o sacerdócio real, a nação santa, povo escolhido. Então, quando ele está falando aqui das pedras, quando ele está dizendo isso, ele está apontando para o corpo de Cristo. Então, eu e você também já estávamos como figura no tabernáculo. Você consegue entender isso? Amém? Você consegue entender isso? Então isso é maravilhoso, porque o Senhor via Jesus, mas também nos via, e também nos colocou no tabernáculo. Amém? Então nós também fazemos parte dessa verdade lá. E olha o que o verso 8, o Senhor escreve dizendo assim, e farão para mim um santuário. E ele diz, para que eu possa habitar no meio de vocês. É o que eu expliquei já no começo da aula. Aí ele fala, segundo tudo que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os móveis, assim vocês o farão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus por essa visão, né? Glória a Deus porque o Senhor traz esse tabernáculo, porque é desejo do coração de Deus estar conosco.
É desejo do coração de Deus estar com cada um de nós. Então, para essa primeira aula, eu quero que você entenda isso. Para que o Senhor fez o tabernáculo? Quais eram as ofertas que o Senhor traz para o tabernáculo? Como essas ofertas apontam para Jesus? Como ela também mexe com a minha vida? Como isso também traz para mim? Eu quero que você veja isso, que o Senhor sonhou e viu você quando Ele estava falando do tabernáculo, quando Ele estava dizendo do tabernáculo. Amém? Que essa aula possa ser várias coisas. Eu sei que várias coisas foram faladas, várias coisas você não sabia, outras você sabia, e você está recebendo isso de Deus no teu espírito. Então eu quero que você agora agradeça a Deus pelo amor, principalmente, querido, porque tudo isso Deus fez com uma intenção: estar próximo de nós. Estar próximo. Jesus veio para estar junto conosco, Ele tabernaculou aqui. Amém? O próprio nome de Jesus, Emanuel, Deus conosco. É isso que o Senhor queria que a gente tivesse, essa intimidade. Amém? Então, nós hoje somos esse tabernáculo do Senhor. E eu quero que você tenha esse coração firme no Senhor, tua adoração diante dEle e teu agradecimento pela graça e pela bênção do Senhor sobre a tua vida. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa aula e por tudo que o Senhor ministrou sobre nós nessa manhã. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu derramar, pela tua bênção. Pai, por tudo que o Senhor falou e ministrou ao nosso coração nessa manhã. Pai, eu quero te pedir que aquilo que eu não consegui ministrar, que teu Espírito, Senhor, ministre ao coração de cada um dos teus filhos. Acrescenta, Pai, Senhor Deus, que o teu tabernáculo seja uma verdade em nós, que tua glória habite no meu coração e no coração de cada um que está ouvindo essa palavra, que receba dessa glória de Deus, da presença do Altíssimo sobre a vida de cada um deles. Abra o entendimento, Senhor. Pai, queremos te agradecer por Jesus, pelo nosso Senhor Jesus. Queremos mais uma vez reafirmar o nosso amor, nossa adoração. Pai, queremos dizer, Senhor, que não somos nada sem Ele. Senhor Deus, amamos ao Senhor. Pai, pedimos, fala e continua a ministrar as nossas vidas. Para tudo damos louvor, glória a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Se você curtiu aí essa aula, amém? Dê um like aí, lá eu vou pôr essa aula depois lá no nosso canal. Vai lá, clica lá, amém? Pra gente poder ver o canal lá. Aí o Facebook, né? Curta aí, vai lá, curta no Facebook, no Instagram também. Quero louvar a Deus pela tua vida. Que o Senhor te abençoe, que esse tempo seja um tempo poderoso para você. Amém? Amanhã nós voltamos normal lá no nosso canal. Tá bom? Se você quer fazer parte do nosso grupo, lá no grupo do WhatsApp, chame a gente aí, pede que eu te dou o número do telefone para você estar entrando no nosso grupo lá. Beijo para você, Deus te abençoe, fique na paz e no shalom do Altíssimo, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amém? Shalom, shalom.